E aí pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso canal Matemática KK. Esse canal que tem o propósito de mostrar a matemática de uma forma diferente, de uma forma que você ainda não viu, de uma forma divertida e mais dinâmica. Esse conteúdo que a maioria dos alunos tem dificuldade, tem um receio, nós temos o propósito de mostrar que a matemática não é esse bicho-papão que todo mundo pensa. E pensando nisso, nós desenvolvemos o projeto Matemática Financeira e aqui estão 3 alunos que estão comigo desenvolvendo esse projeto, que a gente tenta mostrar o trabalho com matemática financeira de uma forma dinâmica, de uma forma mais real e mostrando também que a matemática está presente no nosso dia a dia. O projeto é Aprendendo a Empreender, Matemática Financeira, Calculando o Meu Futuro. Aqui nós estou recebendo hoje com o maior prazer 3 alunos muito especiais. Eu quero que vocês se apresentem. Primeiro, Theo. Theo é um dos alunos que faz parte desse grupo. E Theo, se apresente aí para a nossa audiência. Primeiro, seja bem-vindo, né? Te agradeço e agradeço vocês por aceitar o convite. Quero que se apresente aí. Oi, gente. Como apresento assim? Você fala, meu nome é Theo. Mas você já falou como ele é Theo? Ele vai falar um pouquinho dele. Fala o quê? Fala que é do 8º ano, sala 3. Moro aqui em Minas Novas, estou estudando com a Silva, e estou muito, e olhando para lá, e estou muito, fiquei muito interessado nesse projeto, que a gente vai falar um pouquinho dele. Oi, gente, meu nome é Theo, sou aqui de Minas Novas mesmo, tenho 13 anos e eu tô com esse projeto junto com Camila e Camila em nosso grupo. Eu acho que vai ser um projeto de grande sucesso e que vai influenciar muito no nosso futuro. E você, Camila? Bom dia, meu nome é Camila, sou daqui de Minas Novas mesmo, estudo na escola com a Silva e estou fazendo o projeto junto com Theo e Camila sobre matemática financeira. Você, Camila? Oi, meu nome é Camille, eu tenho 13 anos. Eu estou fazendo um trabalho sobre matemática financeira com Camila e Theo, que eu acho que vai influenciar muito no nosso futuro. Então, pessoal, esse projeto ele visa, além de o aluno apropriar as habilidades de matemática financeira, que faz parte do nosso dia a dia, mas também desenvolver outras habilidades, né? A gente tem que olhar, nós como professores, a gente tem que estar preocupado em olhar o nosso aluno como um todo, né? E não só com conteúdos. Esse projeto ele visa desenvolver habilidades que talvez vocês já tenham, mas é uma oportunidade de vocês potencializarem essas habilidades. Por quê? Esse projeto visa o conhecimento de alguns empreendedores aqui da nossa cidade e esses alunos, eles foram atrás desses empreendedores, entrevistaram, conheceram o empreendimento e agora a gente está na segunda fase, onde teremos roda de conversa com os empreendedores e futuramente, na terceira etapa, eles criarão uma empresa, desenvolverão um produto e ao final a gente vai fazer tipo uma auditoria nessa empresa para ver se deu certo, se teve alguma falha, onde aconteceu essa falha, tudo com foco na matemática financeira. Mas antes de falar desse projeto, meninos, eu queria que vocês contassem um pouco sobre a matemática. Esse conteúdo de matemática, como que é a matemática para vocês? Vocês têm facilidade com o conteúdo? Vocês têm dificuldade com o conteúdo? Se tem dificuldade, vocês atribuem essa dificuldade a quê? É a falta de um preparo antes, é o relacionamento com o professor, é a forma que o professor aborda esse conteúdo. Eu queria que vocês me falassem do relacionamento de vocês com a matemática. Camille, você se considera uma aluna boa na matemática? Você gosta do conteúdo? Como é que é a sua história com a matemática? Eu acho que a matemática não é um assunto difícil quando você tem um bom relacionamento com o professor e quando ele ensina bem.
Também vale muito o seu esforço, do jeito que você aprende. Todo mundo tem um método de aprendizado. Eu, por exemplo, eu gosto de escrever um pouco sobre, fazer questões enquanto assisto videoaula e também vai muito foco na aula. Isso. E você, Camila? Tipo assim, a matemática pra mim é uma coisa que a gente vai levar além da vida, porque a matemática a gente aprende no dia a dia, porque é igual você vai no mercado, você tem que saber porcentagem, igual tá lá, tipo assim, é, promoção, entendeu? Então vocês têm que levar a matemática na vida. E eu não tenho muita dificuldade com a matemática, não. Matemática é uma coisa pra mim que se a gente for atrás, a gente aprende. Agora, se ficar aí fazendo horas, esses treinos, vai aprender mesmo. A gente tem que aprender desde o começo, né? Sobre a tabuada, divisão, multiplicação. Então, é uma coisa que a gente vai levar na vida, né? Principalmente as profissões. Todas as profissões no futuro usam a matemática. Muito bem, Camila. E você, Theo? Como é que é seu relacionamento com a matemática? No começo eu não gostava muito de matemática, né? Mas eu sabia que para ter um futuro e para família, e eu tinha que familiarizar com ela, né? Então, eu acho sim uma matéria fácil que a gente consegue, se a gente estudar bem, a gente consegue entender e também, com meus métodos de estudo também, eu consigo aprofundar bastante nela. E vocês ficam só com aquele conteúdo que o professor transmite em sala de aula, só com aqueles 50 minutos de aula, ou vocês têm o hábito de buscar, o professor trabalhou um conteúdo, vocês têm o hábito de buscar, ir além, videoaula ou pedir ajuda para alguém? Como é que é essa questão? Você, Camila? Depende muito, porque, tipo assim, se eu entendi a matéria dentro da sala, é uma coisa que, tipo assim, não tem muito o que eu procurar mais além, porque eu já entendi a matéria e eu sei que se o professor passar no quadro, é uma coisa que eu vou conseguir explicar. Mas agora, quando eu não entendo muito a matéria, que a matéria é um pouco difícil, eu vou atrás, eu caço videoaula, converso com o Theo ou Camille sobre a matéria, para tentar entender mais, até com o Lucas, né, que é um aluno exemplar da sala, então a gente tem que, né, buscar pra gente saber essa teoria. E você, Camille? Eu normalmente depende muito de como eu entendi a matéria na aula, mas às vezes eu procuro fazer questões sobre a matéria. Na maioria das vezes, na verdade, eu faço as questões, eu faço resumo e vejo videoaula. Theo? Na maioria, lá dentro da sala eu já consigo aprender a matéria, mas sempre que não consigo eu procuro assistir videoaula e também pesquiso minhas dúvidas lá na internet, caso eu tiver. Entendi. Pessoal, vocês estão percebendo que aqui eu tenho exemplos de 3 alunos aplicados, né? Infelizmente, nós professores não encontramos. A gente, atualmente, eu só não, né? A gente está trabalhando com turmas superlotadas, turmas de 40 alunos. Então, a gente tem que ter a noção de que aqueles 40 alunos, cada um tem o seu tempo, cada um está no seu nível de aprendizagem e cabe a gente buscar encontrar esse aluno onde ele está e a partir daí desenvolver o trabalho, né? Mas então, voltando aqui à questão do nosso projeto. Quando foi proposto para vocês o desenvolvimento desse projeto que envolve matemática e empreendedorismo, vocês em algum momento vocês já tinham pesquisado sobre, já tinha algum conhecimento prévio sobre o que é empreendedorismo, ou isso foi uma novidade para vocês agora, nesse ano, com esse projeto? Quem gostaria de falar, fica à vontade. Theo, pode ser. No começo eu já tinha assim, uma ideia do que era o empreendimento, a importância dele, né? Mas como esse projeto é um projeto extenso, eu tentei sim chegar em casa e estudar mais sobre da importância dele e o que ele traz de benefícios para a gente. E você, Camila? Pra mim foi uma novidade, porque quando a Dalzige, né, chegou falando sobre empreendedorismo lá, eu vi que era uma coisa que mexia muito com a matemática, então era uma coisa que eu já queria saber mais. Aí eu fui pesquisando sobre, fui achando interessante e achei o projeto uma coisa legal. Camila? Eu não tinha muita noção, porque eu nunca tinha pesquisado sobre o que era o empreendedorismo, nem a diferença do empreendedor para um comerciante. Eu achava que era tudo a mesma coisa, então eu busquei estudar mais sobre o assunto, até para a entrevista que a gente ia fazer. Ok. E vocês escolheram um empreendedor aqui do município, né, para vocês
entrevistarem, conhecer mais sobre o empreendimento. Eu queria que vocês me falassem dessa escolha. Por que vocês escolheram esse empreendedor? E vocês visitaram, né, a empresa, fizeram a entrevista com o empreendedor. Queria que vocês falassem um pouco desse momento, desde o momento de escolher essa pessoa, o porquê que vocês a escolheu e a partir daí o contato, a visão que vocês tiveram desse empreendedor e da sua empresa. Vocês visitaram, né, a empresa. Então, primeiro, por que vocês escolheram o empreendedor, gente, ou melhor, a empreendedora que eles escolheram foi a Cristiane. Ela é psicóloga e é dona de uma clínica aqui em Minas Novas, da Aruna, que oferece vários serviços voltados para a questão do bem-estar, a questão do psicológico do ser humano, que é muito importante. Então, primeiro, o que levou vocês a escolher a Cristiane como sendo essa empreendedora referência para o trabalho de vocês? A gente escolheu ela porque ela tem as redes sociais, tem o Instagram da Clínica Aruna, e a gente viu que ela já tinha mais facilidade para fazer vídeos. A gente não tinha, né? Mas a gente viu nos vídeos que ela tinha mais facilidade. No momento ali, ela conseguiu falar, ela entendia a gente como era difícil falar às vezes. Foi por isso que a gente escolheu ela. Alguém quer completar? Eu também tinha escolhido ela, que todos os empreendedores que deram ideia pra gente, Cristiane foi a que eu conhecia, né, Cristiane, sabia que ela era uma empreendedora nata, né, e também porque minha irmã já trabalha lá, né, e ela ajudou a gente na filmagem, na edição e tudo mais. Entendi. E a Cristiane, ela já esteve aqui, né, eu já fiz uma entrevista com ela, daqui a pouco vocês terão a oportunidade de assistir o vídeo, né, deu uma aula para a gente aqui sobre humanidade, sobre relacionamento interpessoal, e achei bacana dos alunos identificarem em Cristiane uma empreendedora que é a mola, né, para que esse projeto dê certo e para que, além da matemática financeira, que eles tenham condições de se inspirar e de buscar algo para o futuro. Esse projeto, como eu disse aqui, além de vocês perceberem a importância da matemática financeira em qualquer empreendimento, né, na nossa vida, e vocês daqui a pouco serão empreendedores, o que vocês questionaram a Cristiane da importância da matemática em seu empreendimento, né? Eu queria que vocês me falassem qual é essa importância, o que ela passou para vocês. A gente fazendo entrevista, a gente teve uma conta do que a matemática foi para ela. Cristiane falou que ela nunca foi muito da matemática, né? Mesmo a mãe dela sendo professora de matemática, né? Então, mas ela sabia que a matemática, para realizar aquele sonho dela de ser empreendedora, ela tinha que ter essa conexão com a matemática, né? Então, ela teve que aprender a matemática, teve que aprender sua importância para ser a mulher que ela é hoje. Isso. E isso inspirou vocês, assim, porque a gente como professor preocupa muito, assim, do nosso aluno não ter um propósito de vida, né? Às vezes a gente se depara com um aluno que não tem aquele propósito, não pensa ainda no futuro e tal. Esse trabalho, a princípio, pelas fases que vocês já executaram, já passaram, está servindo como inspiração de você pensar, olha, se a Cristiane pôde montar esse empreendimento, eu também posso. Em algum momento você se viu ali no lugar da Cristiane, você sentiu essa inspiração? Sim, esse trabalho influenciou muito na gente, até para a gente entender que matemática vai muito além da escola, que muitas vezes a gente só quer aprender ali para passar de ano, mas é muito além disso, porque se você for abrir uma clínica, se for virar um empreendedor igual a Cristiane, você precisa dividir os lucros da empresa, então você tem que ter uma noção do que é a matemática financeira. E
E Cristiane também mostrou pra nós que, tipo assim, que sem a matemática ela não estaria no lugar que ela estava hoje. Não tem, e a gente tem que levar a matemática a sério, mas não é, tipo assim, uma coisa que a gente tem que aprender na escola e beleza, não. A gente tem que levar além disso, porque com a matemática pode ajudar em várias coisas. A matemática é o começo de tudo, o começo de um curso, que você vai fazer um curso, você precisa saber da matemática. Muito bem. E vocês já falaram que sempre não apresentaram muita dificuldade com a matemática, né? Isso é muito bom. O que não é, infelizmente, a gente não encontra isso na maioria. Mas eles estão aqui, né? Mais uma vez eu agradeço, e são aqueles alunos que é sonho do professor. Sabe aquele aluno que você joga uma ideia e eles conseguem ir além do que você esperava? E esses alunos aqui, eles estão representando um grupo e outros grupos que a gente futuramente vai trazer aqui, que são trabalhos maravilhosos. A gente vê assim, o aluno falar de frente uma câmera, que não é fácil, né? A gente vê a dificuldade que tem, eu trabalho muito isso, de levar vocês ao quadro para explicar um conteúdo. Muitos alunos não gostam. Vocês acham importante essa questão do professor estimular que o aluno vá à frente, que o aluno fale e coloque a sua ideia de como ele entendeu aquele conteúdo, de passar para os colegas? Apesar de tem a questão da vergonha, da timidez, mas vocês acham importante esse trabalho ser desenvolvido em sala de aula? Eu acho sim, porque a maioria dos alunos lá, tem muitos que têm vergonha de ir ao quadro, resolver uma conta, e tem muitos alunos da nossa sala que têm disponibilidade de ir lá na frente, fazer uma questão que muita gente que está lá não consegue fazer. Então eu acho que sim, os professores fazem certo de chamar os alunos ao quadro, porque muitos alunos têm timidez, né? E pode ser que lá no futuro, se ele quiser fazer alguma coisa, um palco, assim, ele quiser subir um palco, ele não vai conseguir falar lá na frente. Então ele tem que, né, deixar a vergonha para trás e começar a pensar, né, no futuro. Eu acho importante porque muitas vezes você quer uma profissão que precisa ali de uma comunicação. E a comunicação é muitas vezes a chave para você conseguir ter um sucesso nessa profissão, além de você conseguir influenciar os alunos quando você vai ao quadro, resolve uma questão e etc. Eu acho que, por experiência própria, eu acho muito importante. No quinto ano, no sexto, eu não gostava muito de ir no quadro, mas eu sabia da importância da matemática, sabia matemática em si, eu sabia, mas eu não tinha aquela conhecimento de ir no quadro explicar. Eu sabia fazer as contas e tudo mais, mas agora no oitavo ano, um pouquinho lá no sétimo, que eu consegui sim ir lá no quadro, saber explicar direitinho para as pessoas, que eu sei que vai ser uma coisa muito importante para o meu futuro. E como vocês falaram, o mundo lá fora, a escola, ela meio que prepara um laboratório, né, para que esses alunos enfrentem as situações do dia a dia, né? Eles estão sendo preparados para comandar essa sociedade futura aí. E a gente sabe que hoje em dia a sociedade cobra muito isso, né? Você tem que estar à frente, né? Você não pode ser coadjuvante, você tem que ser protagonista. E uma das habilidades essenciais para isso é você desenvolver essa habilidade de falar para o outro, né? E que o outro entenda a mensagem que você está transmitindo. Eu acredito que o nosso projeto ele vai não criar essa habilidade, porque as habilidades a gente já tem uma coisa nossa. Basta ali um incentivo para um desenvolvimento, né, para você desenvolver um pouco mais. E aliado a isso tudo, volto a falar com vocês, professores inclusive e alunos, busquem sair um pouco da sala de aula, busquem alternativas que torne o ensino ou a aprendizagem de uma forma mais atrativa. E eu acredito que o aluno, ele aprende e ele se interessa para aquilo que ele gosta, né? Então, se a gente ficar muito ali em sala de aula, só no automático, talvez você não desperte esse interesse. E a gente tem N possibilidades, né, de envolver família, de envolver comunidade escolar. E o projeto Aprendendo a Empreender, Matemática Calculando o Meu Futuro, também tem essa função,
né, almeja desenvolver essas habilidades. Então, meninos, o nosso canal ele foi batizado com o nome de Matemática KK. Algumas pessoas perguntam, mas por que Matemática KK? O KKK é justamente para levar essa ideia de uma coisa divertida, né, da pessoa entender que a matemática pode ser divertida, né? E as pessoas que eu chamo aqui, elas contam uma história engraçada ou inusitada que aconteceu com essa pessoa, ou na época de estudante, no caso dos empreendedores, ou na própria empresa. Como vocês ainda são estudantes, eu queria que vocês contassem, dividissem com a gente aí um momento engraçado ou inusitado que aconteceu com vocês nessa história aí de educação. Se a matemática estiver envolvida, melhor ainda, mas não necessariamente. Bom, essa história aconteceu comigo e com o Camilo, principalmente. Foi no 7º ano, ano passado, né? Que foi no último bimestre de Luciano. E ele entregou, tinha 2 horários, né, na quinta-feira. E no primeiro horário, ele passou a primeira parte da prova, assim. E eu consegui fazer tudo, né, a prova. Aí tá bom, mas Camilo não tinha feito quase nada da prova no primeiro horário. Aí foi lá e chegou o segundo, né? O segundo horário já tava assim, é que a prova do primeiro horário tava super difícil. Aí foi lá, chegou no segundo horário, ele entregou a prova. Aí eu pensei, tipo assim, ou ele ia entregar a prova o dia, que era muita questão, ou ele ia entregar aquela folha, a primeira parte de novo, porque a primeira parte tava muito difícil. Aí, bom, ele entregou a segunda parte da prova, já tava estranhando, né? Mas aí, sabe, eu não sei o que deu em mim, né? Que eu desliguei, assim, do mundo, que eu fiquei, assim, uns 30 minutos, assim, olhando, pensando em cada questão, assim. Mas, tipo assim, eu pensava, mas eu não copiava, assim, na prova. Eu ficava, tipo, pensando na minha mente. Mas não resolvi. Aí eu só vi o Luciano virando e falando assim, falta 10 minutos pra entregar a prova, eu tinha feito 3 questões. E era umas 10, assim, ó. Aí eu virei pra Camila, assim, e falei, meu Deus, Camila, o que eu faço? Aí Luciano recolhendo a prova. Aí Camila virou e falou assim, então tá super fácil, eu fiz tudo. Aí Camila foi me passando as questões, assim. Como é que é? Durante a prova? Aí ela foi me passando a questão, fui copiando. Aí tá bom, né? Eu ficava mesmo confiando nela. Aí eu tinha conseguido fazer tudo, Camila tinha me passado, né? Aí eu fui lá, aí no dia dele entregar a prova, Camila chegou, Luciano chegou lá falando que as provas foi tudo ruim, né? Aí eu já pensei, uai, Camila tinha falado que tava certo. Aí foi lá, e Camila foi pegar a prova dela, falando, pelo menos a segunda folha eu acertei, né? Aí Camila pegou a folha dela, a segunda folha dela, ela tinha acertado uma questão. Uma questão só? E ela tirou um na prova. De todos, ela tirou um ponto. Ela tirou um ponto na prova. Eu tirou 1,5. Não, aí foi lá, aí eu fiquei assim, meu Deus, Camila tinha falado pra mim que que tava fácil, que ela tinha acertado. Eu falei, minha prova foi um lixo, né? Aí foi lá, peguei minha questão, minha prova eu tirei 1,5. Mas minha sorte que o Luciano nem avaliou aquela prova. E pra piorar, Dalzinho, eu era mais burra que os dois. Eu tava sentada lá do outro lado, eu olhava pra Camila e fazia assim, ó, Camila tá certo. Ela me dava a folha e perguntava se estava certa a questão inteira. Eu tirei 3,5 da prova e Mas ainda essa fiquei prova de valia recuperação. quanto, gente? Meu Deus. Eu tirei 3,5 da prova, eles conseguiram passar de bimestre, eu fiquei de recuperação ainda. Nossa, é azarado. Não, eu e o Camilo, pelo menos, eu acho que a gente tirou 15. Aí o Camilo tinha tirado 13 ainda. E eu tirei 15. Aí eu não lembro quanto você tirou. Acho que era Mas, e eu lembro no sexto ano que Camila, tipo assim, ela não sabia. Ela era a pessoa que mais tinha dificuldade naquela saga, não é possível. Eu e o Camilo já tinha, tipo, facilidade no sexto ano, assim. Só que ela não. Pra ela pedir alguma questão, ela não disfarçava. Ela ficava batendo, assim, ficava pegando a prova. E, tipo, eu e o Camilo sentavam numa carteira e ela sentava aqui na outra. Ela jogava a prova assim na carteira. Ela fazia assim, ó. Que quer colar, mas não sabe colar. Ela pegava a borracha, escrevia assim, passa, e ficava pedindo negócio assim, e tipo assim,
Cássio não deixava esse trem. Só que era um negócio parecia que a gente que tava pedindo cola pra ela o dia que ela fazia. Que ela que ficava escrevendo assim na borracha. Ela que disfarçava como se a gente tivesse dificuldade, né? Pra piorar, eu ficava de recuperação em todo o bimestre de matemática. Né? Aí, gente, vocês estão vendo que eu, como professor deles, tenho que ficar mais atento durante a prova, né? Mentira, eu não vou colar, Nessas não. conversas, Camille. Esse ano eu não colei. Nem eu. Aham, tá, eu vou acreditar. Você deve Tem dar mais isso. alguma história engraçada? Ou a Acho história que é não. única? É a mesma? Todo dia. Eu tenho que quebrar a lixeira da sala, cair em cima dela. Só isso. Como que você fez isso? Como que você conseguiu fazer? Sabe aquela sala do 7º ano que tem outra aqui, assim, no corredor? É. Eu tava lá, né? Aí eu fui correr atrás de uma pessoa, não sei o que eu tinha na cabeça. Aí eu tava com vãs, eu escorreguei, eu caí em cima da lixeira. Aí os povos começaram a rir da minha cara, eu fingi que tava mancando pra parar de rir. Mas é isso, né? Escola, essas histórias fazem parte e eu tenho certeza que quando vocês estiverem lá com seus filhos, vocês vão lembrar desses momentos e é uma das épocas mais importantes da vida da gente. É onde a gente encontra amigos verdadeiros. Alguns se distanciam, né? Porque a vida leva cada um para um caminho diferente, mas o que a gente planta ali fica para a vida toda, né? Eu tenho amigos que estudaram comigo e que a gente ainda tem esse vínculo, porque é uma das melhores fases da nossa vida, né? Então, eu quero agradecer muito vocês, agradecer primeiro e parabenizar, eu quero parabenizar os pais de vocês, pelos alunos que vocês são, porque nós, professores, sabemos que quando a família está ali, junto com o aluno, está atenta ao que está acontecendo, o desempenho do aluno, o comportamento do aluno, o interesse e a responsabilidade são diferenciados. E eu percebo em vocês, assim como outros lá da sala, esse empenho, essa responsabilidade, né? Haja vista nosso projeto que eu joguei a ideia e vocês abraçaram, estão desenvolvendo aí de uma forma brilhante. Então, quero parabenizar os pais de vocês pela educação que tem proporcionado a vocês e parabenizar e agradecer vocês, apesar da questão da colinha, né, que surgiu aqui, mas vocês são alunos de uma qualidade incrível e que faz com que nós, professores, sentimos assim mais animados a levar essa questão da educação, que não está fácil, né? Mas quando a gente encontra uma galerinha federal como vocês, aí dá um ânimo a mais. Então quero parabenizá-los. E para a gente encerrar, eu queria que vocês deixassem uma mensagem aí para os alunos que estão nos assistindo, alunos de outras escolas que têm dificuldade em matemática. O que vocês falariam para esse aluno? Ou até para os professores, de uma forma, como que poderia estar buscando esse aluno? Queria que vocês deixassem essa mensagem aí para os alunos que estão nos assistindo. Tipo assim, na minha opinião, eu acho que pra você entender matemática melhor, você tem que ter aquela disciplina na sala de aula. Tipo assim, ouvir, né? Tipo assim, ouvir o profissional que tá falando, não ficar conversando muito, porque conversa, tipo assim, você tem um amigo dentro da sala de aula, fica distante, porque eu sei que você vai conversar com ele, então é melhor você prestar atenção mais no professor e tal. E tipo assim, se você tem muita dificuldade na sala de aula, tenta buscar videoaulas, tenta fazer conta em casa, tenta buscar mais sobre aquela matéria. Eu quero deixar a mensagem de você buscar um método que seja melhor para você. Não se comparar com seu amigo que ele vê a aula ali os 50 minutos e já entende a matéria. Buscar na sua casa, buscar um método que você entende melhor como funciona a matéria, aprender mais sobre ela e se esforçar mais. Eu acho assim que a matemática não é uma coisa fácil assim de entender. Só que a mensagem que eu quero dizer é que a gente tem que aprender com a matemática, que isso aí leva para o futuro. Eu falo isso porque a matemática não é uma coisa fácil, mas eu tenho que aprender para... Corta isso aí. Pediu para cortar. A mensagem que eu quero dizer é que eu sei muito bem que a matemática não é uma coisa fácil, mas a gente tem que
aprender principalmente que a matemática vai depender muito do nosso futuro, que a matemática é uma coisa que a gente vai sim levar para a vida inteira, seja num supermercado, num curso, e tudo praticamente, na sua vida, você vai usar matemática. Então, você não pode deixar seus sonhos para trás por causa de uma conversa, por causa que você não aprendeu uma aula. Você tem que buscar métodos diferentes, em qual caminho falou, para você ter uma explicação melhor da matemática. Então, meninos, desde o primeiro bimestre, né, a gente já começou a desenvolver o projeto Aprendendo a Empreender, Matemática Financeira Calculando o Meu Futuro. Começamos com a parte teórica, né, estudando um pouco mais sobre empreendedorismo, alinhado aos conceitos matemáticos, como porcentagem, juros e tal. Vocês já procuraram um empreendedor, já conversaram, entrevistaram, conheceram a empresa, e ainda tem muita coisa para ser desenvolvida, né? Na próxima semana a gente já vai para a segunda fase, onde esses empreendedores estarão na escola fazendo uma roda de conversa com vocês, né? Mas até então, eu queria que vocês relatassem aí qual o momento de maior dificuldade, qual o momento em que vocês sentiram assim, nossa, será que vai dar certo? Qual o momento em que falou, opa, vamos recalcular aqui, que vocês sentiram realmente que não foi muito fácil? Bom, eu acho que a primeira dificuldade nossa foi quando a gente chegou lá, que muita gente não tinha ensaiado muito bem sua fala. Por exemplo, Yuri, teve uma parte lá em Yuri que no nosso roteiro tava uma frase lá que tava tudo certinho, só que ele tem muita dificuldade de lembrar das coisas certinho, então ele falou que vai ler e vai tipo, fazer um resumo, vai falar o que vem dentro dele, entendeu? Tipo, aí vai lá e na hora dele falar, ele fez algumas pronúncias erradas e a gente ali meio que não percebeu. Aí quando a gente foi editar, que a Dalzijo percebeu esse erro, então acho que uma das maiores dificuldades foi essa edição, assim, que minha irmã tinha feito, né? Que Yuri tinha feito essa pronúncia errada, mas tipo, não tinha como consertar, assim, mais, sabe? Já tinha feito. Samara também já tinha falado que ia falar dignação, e só que ela falou indignação, não teve que cortar ali essa parte, não sei se você tinha percebido que na hora de edição a gente já tinha percebido isso, só que a de Yuri a gente não tinha. E eu acho que foi isso, uma das maiores dificuldades foi a edição, foi a gente ter percebido isso. E Pra mim foi a parte de chegar lá, né? Claro, porque muitos alunos não sabiam o que falar, porque muitos alunos não tinham estudado, porque quem tava com a folha, tudo certinho, era a irmã de Theo. Então na hora que chegou lá a gente foi tentando né, falar e lembrar ao mesmo tempo. E tipo assim, muitos alunos lá, tipo assim, não estavam sabendo falar. Meio que estavam falando muito baixo, meio que o microfone não estava dando pra, na hora de editar o vídeo, meio que bagunçava um pouco. E também a parte da edição, né, que teve alguns erros, né, ortográficos lá, porque... na legenda? Na legenda, mas aí deu tudo certo, a gente conseguiu consertar e o vídeo ficou bom. Eu acho que uma das maiores dificuldades que a gente teve foi a timidez de alguns alunos. Igual a gente estava falando da comunicação, tinha alguns que ficavam meio tímidos na frente da câmera e erravam a fala por causa do nervosismo. Mesmo sabendo a fala, eles ficavam nervosos e erravam. E a gente tinha ali um tempo para cumprir, porque o Cristiano também tinha outros atendimentos, mas fora isso é tudo tranquilo. E deixa eu falar aqui, eu acho que uma das maiores dificuldades nossa também foi, também contando com a edição, que foi o microfone. No começo o microfone estava bom, só que o microfone lá que o Cristiano tinha, faltou essa preparação, por causa que ele estava descarregando, e enquanto o microfone dessa marca fica descarregando, fica dando eco assim. Então, às vezes a gente falava, dava um eco muito grande, e a gente chegava muito perto assim também, ficava abafando, ficava um som estranho, então a gente teve que regravar algumas vezes por causa disso. E na edição, tava estranho esse eco, mas a gente conseguiu tirar. Sim, mas essa questão aí é normal, essa questão do nervosismo, como Camille falou, é uma coisa nova, né, para vocês. Então,
nós estamos aprendendo juntos, né, como fazer. Então é normal que tenha ali uma dificuldade em decorar uma fala, de que há um erro ortográfico numa legenda, mas isso cada um vai observando, um vai ajudando o outro, e eu posso garantir para vocês, pessoal, que o vídeo desse grupinho aqui ficou excepcional. Vou postá-lo no canal e vocês comprovarão o que a gente está falando aqui. Um trabalho de excelência, tá certo? Então quero mais uma vez agradecer vocês. Tenho certeza que tem muita coisa boa a vir aí. Nós estamos mais ou menos na metade do projeto ainda, né? Vai chegar o momento em que vocês vão criar essa empresa, né? Criar a logo da empresa, desenvolver o produto, comercializar esse produto. Então tem muita coisa ainda, muita experiência boa para a gente viver juntos, tá certo? Quero muito agradecer a presença de cada um. Ao final do projeto eu quero convidá-los, já estou convidando vocês novamente, eu quero trazê-los aqui novamente junto com o empreendedor, para a gente trocar essa ideia. E espero que vocês nos acompanhem aí. Então, tá gostando da prosa? Dê seu like, se inscreva no nosso canal, ajude a divulgar essa ideia aí. Vamos tentar mostrar que a matemática não é esse bicho papão que a maioria acredita, tá certo? Então até a próxima. Obrigado, gente. Obrigada.